Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Permaneça conosco com a paz de Jesus. Este livro tem um título que as pessoas estranham. Na verdade, não é um título, é um número. 2357. Que história é essa? Acho que a gente gosta muito de número. Vou dar uns números para vocês aí. Uns números interessantes. 4,5 bilhões de anos. É tempo. Os 4,5 bilhões de anos é a idade do nosso planeta Terra. Naquela época, o que existia aqui era simplesmente matéria e energia, nada mais. Uma absurdamente quente, né? Uma coisa terrível, incompreensível. Naquela época, 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito perfeito. E ele recebeu o encargo de organizar a natureza da Terra. Vamos dar um salto, que ele já começou a trabalhar nessa época, né? 3,8 bilhões de anos. Deu-nos um salto de 700 milhões de anos, muito tempo. Né? 3,8 bilhões de anos. Agora nós já temos mais do que aquela matéria e energia, já temos mais do que aqueles elétrons, aqueles núcleos, aqueles átomos, aquele tempo que era só de física, de química. 3,8 bilhões de anos começa a surgir a vida. É o tempo da biologia que começa a aparecer aqui na face da Terra. Jesus está lá mudando. Esse planeta é um planeta diferente, muito especial. Aliás, eu gostaria muito que esse livro tivesse assim um subtítulo, né? Seria assim uma canção de esperança. Porque a gente está ouvindo falar em tanta coisa ruim, guerra, ameaça nuclear, tanta tragédia, tanta violência, tanta maldade, tanta incúria, tanta coisa ruim. Mas é uma canção de esperança. Veja, Jesus está no comando deste planeta há 4,5 bilhões. Olha que planeta. Ele transformou aquela coisa ígnea, né? Nessa natureza que nós temos hoje. Essa coisa linda, essas árvores, essas plantas, esses perfumes, essas cores, esses frutos, os animais, os mares. Isso é muito bonito, é muito bonito. E vocês acham que essa coisa tão bonita que Jesus organizou para nós ao longo desse tempo todo, ele vai largar para lá? E de repente isso vai ficar estragado? A gente vai conseguir estragar isso? Não vai. Interessante esse nosso planeta, porque ele é um planeta assim, que tem uma coroa de suporte com relação àquela coroa de ozônio, né, que suporta os raios que chegam e permite que a gente continue vivendo bem aqui. Né? Nós temos uma lua muito especial, porque a localização dela mantém uma atração, uma relação gravitacional com a Terra, que permite que a Terra mantenha assim uma inclinação do eixo, mais ou menos 23 graus do nosso eixo inclinado. A Terra roda em torno de si mesmo que nem um peão, e roda em torno do Sol, dessa maneira. Isso permite que a gente tenha primavera, verão, outono e inverno por causa disso. Jesus cuidou disso, gente. Há tanto tempo e vem cuidando disso. Então a Terra não está nem estará uma troca. Por isso nós queremos muito que esse seja um hino de esperança 2357. Interessante. Vamos dar um grande salto, mais ou menos há 2,5 milhões de anos. Começam as experiências para que, daí a pouco, o ser humano, o espírito realizado, pudesse estar aqui na Terra. Há 600 mil anos atrás, nós já ouvimos falar assim no Neandertal, uma espécie de ser humano se aproximando muito da humanidade. Há 70 mil anos atrás, a humanidade começa a sair da África e vai em direção a leste, onde hoje fica a China, mas adiante a Índia, o Japão, ela vai subindo para o norte, e chega lá nas regiões hoje geladas da Sibéria. Nesse tempo de milhares e milhares de anos, houve glaciações,
houve queimadas, houve mudanças muito grandes de clima, de temperatura, de condições de vida, mas tudo isso sob o controle de Jesus e dos trabalhadores que com ele participam. E o ser humano caminhando nesses milhares de anos, mudando a cor da pele, mudando o tipo de lábio, mudando os ossos que permitem a fonação, mudando o cérebro que vai crescendo, se desenvolvendo, não só crescendo, mas adquirindo cada vez melhores condições da interconexão das bilhões de células que fazem parte do cérebro. E aqui nós estamos. Há 16 mil anos atrás, o homem já tinha caminhado por toda a região que hoje é Sibéria, passou pelo estreito de Bering, desceu pelo onde hoje é o Alasca, desceu pelo Canadá. Há 16 mil anos já estavam aqui no Rio de Janeiro, estavam no Brasil inteiro, nós já estávamos por aqui. Era um planeta primitivo. As nossas primeiras encarnações, Jesus está cuidando da gente. As primeiras encarnações. Há 12 mil anos atrás, nós já aprendemos a domesticar os animais. O cachorro nos ajudou muito, né? Os cavalos, as ovelhas, o boi. Criamos uma agricultura. E porque criamos uma agricultura, começamos a plantar, a semear e a colher, e começamos a criar as cidades. Mas há 5 mil e poucos anos atrás, aparece assim, aquela guerra, aquela terra é minha, o domínio, o poder, a disputa, né? A violência, a matança. Então, aquele homem primitivo começa a gerar as sementes da era das provas e das expiações. Porque agora já estamos cometendo transgressões que não devíamos cometer. Já temos alguma consciência que isso não devia ser feito. Aliás, consciência é uma palavra interessante, significa assim, geradora de responsabilidade. Aos poucos nós vamos adquirindo os conceitos de que nós não podemos prejudicar os outros. Mas lá, naquele primitivismo do homem, nós não titubeamos. E a partir daí surge o rei autocrático, os exércitos, começa a se colocar a inteligência a servir dessas coisas. 5 mil e tantos anos atrás. Nós estamos avançando, estamos crescendo, desenvolvendo. Jesus, ele mesmo veio à Terra e traduziu, simplificou de maneira extraordinária todo o conhecimento. Pela primeira vez na história do pensamento humano, ele coloca 2 questões que são fundamentais. A primeira está no Pai Nosso. Pai Nosso. É o Deus, que é o Pai meu, mas é o Pai teu, é o Pai do outro, é o Pai de todos nós. Então, se nós temos o mesmo Pai, nós somos irmãos. Então, o exercício que nos resta é que, segundo Jesus ensina logo a seguir, amar a Deus, sim, mas amar ao próximo, amar a nós. Isso é fundamental. Amar o próximo. Essa ternura do amor, a solidariedade do amor, a complacência do amor, a generosidade do amor, a criação que o amor permite, porque toda a terra, tudo isso que nós vivemos há 4,5 bilhões de anos, é fruto do amor, desse Espírito maravilhoso que é Jesus Cristo. Mas os homens entenderam, amar a Deus com todas as coisas, isso é muito complicado, nós não compreendemos. Muito tempo depois, a alvorada da nova era dobra outra vez para nós. No dia 18 de abril de 1857, a doutrina espírita aparece para nós. E mais uma vez, nós temos a revivescência do amor, o Evangelho renascido, novamente essa palavra mágica, plena de generosidade, de compreensão, de solidariedade, de ternura, o amor aparece. E a caridade é a palavra fundamental. A grande síntese está na caridade, que é o querer o bem do próximo, é um processo de apossamento interior, e é essa coisa de se aceitar o outro, se doar o outro, oferecer-se ao outro, é o perdonar, o perdoar. Então, esse tripé luminoso que Jesus coloca para nós, que a doutrina espírita clarifica para nós, a benevolência, a indulgência, isso deve reger toda a relação humana. As pessoas umas com as outras, as suas organizações, as suas sociedades, as suas empresas, os seus países, o mundo inteiro. Ali está a claridade da nova era. Que durante séculos e séculos, milênios, nós viemos construindo meramente aquele planeta de provas e expiações, agora
está na hora da nova era. Vamos sair para a era da regeneração. 2357 é um número. Já falei de algum número para vocês hoje. Mas façam uma soma. 1857. A data da primeira edição do Livro dos Espíritos. Coloquem mais 500 anos. 2357. Então, este livro procura mostrar aos irmãos a vida. Como será a vida em plena era da regeneração? Por quê? Nós estamos entrando na era da regeneração, que não vai acontecer de hoje para amanhã. Nós passamos séculos e séculos semeando o mal, a tragédia, a ignomínia, a subversão, a maldade, a incúria. Não é de repente que você faz essa faxina no país. Allan Kardec, inclusive, fala na Gênese essa questão da transição, que não vai acontecer por questões fantásticas, por mudanças espantosas, mas ela vai se fazer, sobretudo, por duas questões fundamentais. A primeira, a mais fácil, é o desenvolvimento intelectual. O que está acontecendo? Vejam que coisas maravilhosas. Agora eu vi uma entrevista com o nosso irmão, usando um telefone, né? Um telefone, e ali aquilo vai para o mundo, usando o telefone. Quando há pouco tempo atrás a gente podia acreditar nisso? Olha, a física quântica nos convida para esse telefone, mas não convida para as transmissões, essa coisa fantástica das comunicações. Isso é só para falar uma coisa. Mas o homem mergulhou na intimidade da matéria, e hoje nós temos aí essas máquinas que fotografam a gente por dentro. Você faz uma cirurgia, coloca uma câmera na ponta do catéter, ele vai lendo a pessoa por dentro, o médico vai te vendo e vai te operando. São coisas da intelectualidade, dessa competência extraordinária que o homem tem, coisas magníficas. Mas isso é apenas a primeira parte, diz o benfeitor, é a parte mais fácil, é penetrar na intimidade desses conhecimentos. E vem a outra parte fundamental e indispensável, que é, além do conhecimento, essa questão da amorosidade, né? Ou seja, além da intelectualidade, o amor. É preciso que venham novos valores, uma nova ética, uma nova fundamentação relacional, um novo produto, que os homens sejam capazes de olhar para o outro homem, não como inimigo, mas como irmão, efetivamente. Não só olhar, mas sentir, mas vibrar, estender as mãos, abraçar, beijar. Aquele calor, aquele afeto, aquela coisa tão importante que a doutrina espírita coloca para nós. O afeto. O afeto demonstrado está no sorriso, no olhar, no tom de voz, na maneira com que você pensa no outro, que aceita, perdoa, tolera, compreende, justifica. Um tempo novo. Mas para que venha esse tempo novo, como diz Kardec, isso não vem pelas grandes mudanças externas, isso vem sobretudo pela profunda e indispensável e necessária mudança interna, um novo mundo. E quando nós anotamos esse livro, os benfeitores vieram e nos disseram, né, que é preciso que nós nos olhemos alguns exemplos, e esses exemplos chegam para nós, para a nossa reflexão. Na verdade, nós estamos fazendo o Evangelho em casa, estávamos sempre fazendo há muitos anos, né? Estamos acabando de estudar aquele capítulo 3º, item 4 do Evangelho do Espiritismo, que fala essa questão dos mundos primitivos, né? Dos mundos de provas e expiações, dos mundos de regeneração, aponta para os mundos felizes e chega para os mundos celestiais. Né? Que coisas, essa sequência brilhante que o Espiritismo coloca para nós, que a evolução está em tudo, em toda parte, está dentro de nós, porque Deus é integralmente dentro de nós, Ele nos atrai. Deus é o grande atrator, o ícone, que nos convoca para o bem, para a luz, para a harmonia, para a saúde perfeita, para a paz integral, para a felicidade total. Nós fomos criados para isso. Estudando e refletindo sobre essas coisas, depois do Evangelho em casa, nós percebemos assim um ponto de luz que fomos vendo aos poucos, assim, um esverdeado maravilhoso, foi chegando perto de nós, sentimos um perfume indefinível, tão bonito, tão gostoso. Na verdade, não era um ponto, eram dedos que estavam juntos assim ao longo, os dedos foram se abrindo como se fossem pétalas de rosa se abrindo. Na verdade, era uma mão que ali estava. Logo, o braço estendia e havia uma moça perto de nós, Juliana. E Juliana faz aquele sorriso
estende a mão e diz assim, vamos dar uma volta. Era um convite irrecusável. E nós simplesmente saímos espiritualmente com ela. Nós moramos em Niterói. Saímos logo, vimos assim a Baía de Guanabara, estava escurecendo, depois vamos avançando e avançando, começamos a perceber assim os verdes, tantos verdes, tantas cores maravilhosas, daqueles verdes magníficos, e assim um verde quase amarelo, ao verde quase azul, aquelas coisas fantásticas, as montanhas, os rendilhados das montanhas, não havia mais aqueles prédios que eram casas. E a benfeitora diz agora, todas as casas têm 2 jardins. 2 jardins, é um jardim para todo mundo ver. E olha o jardim, as flores, as cores, as luzes, os tons, coisas que eu não conhecia. Tão lindo, tão bonito. Aquilo tocava o nosso coração. Esse é um jardim. Agora, dentro de cada pessoa, um jardim mais bonito que esse. E são as flores, os seus sentimentos, seus pensamentos, suas emoções, seus desejos, essa vontade enorme da paz, do bem, do equilíbrio, do amor. É um jardim dentro das pessoas. Na era da geração, nós todos teremos 2 jardins. Lá fora, na nossa casa física, esse jardim tão cheio de cores e perfumes. E dentro de nós, outro jardim mais bonito ainda. Disse amigo, e nós fomos caminhando. E daqui a pouco nós chegamos a Brasília. Mas Brasília é Brasília. Hoje nós vamos ter uma grande festa aqui em Brasília. Brasília é diferente do que é hoje. Na verdade, gramados maravilhosos. As pessoas, as casas, incrivelmente as casas tinham assim, uns tubinhos na frente, pude perceber. E você andava no meio de música, maravilhosas músicas. O que é isso? Ela disse assim, é o vento. O vento é esses tubinhos, pela inteligência que existiu, eles recebem o vento. E as casas são arrumadas como se fossem naipes de uma orquestra. Então aqui você tem os sopros, ali você tem as cordas, ali você tem a percussão, é uma orquestra. E você anda nas ruas das cidades como se você estivesse dentro de um concerto maravilhoso. Isso é a nova era, era da regeneração. Daqui a pouco nós chegamos onde havia uma quantidade imensa de pessoas sentadas, e havia-se um canteiro enorme. E ela me aproximou do canteiro e eu percebi que naquelas flores coloridas estava escrito 2357. No primeiro momento eu não entendi muito bem. Ele disse, mas olha com mais cuidado a expressão do canteiro. Aí tinha 18 de abril. Aí eu fiz as contas. 18 de abril de 1850, menos 500. 18 de abril de 1850, eu vi isso depois. Estamos comemorando os 500 anos do Espírito. A Terra está em plena era essa era nova, essa era renovada, essa clarinada do novo horizonte, essa esperança de uma vida melhor para todos. Como é a vida na Terra? A vida na Terra é bem diferente do nosso tempo, não é? Porque as pessoas agora, por exemplo, a Terra inteira é vegetariana. Ninguém quer matar um animal para se alimentar. Esse ambiente terrível dos matadouros, isso não existe mais. Agora os animais são nossos companheiros que ajudam a nossa vida. Nós não os sacrificamos. Na era da geração seremos todos vegetarianos. E mais, este momento aqui está sendo transmitido em esperanto. Porque em 2357, o esperanto será efetivamente a segunda língua de todos os homens. Estamos caminhando hoje, 3 milhões de pessoas, mais ou menos, no mundo está esperando. Mas nessa época, todos nós seremos esperantistas, vamos nos entender maravilhosamente bem. Não há mais forças armadas. Diz a gente, estou fazendo uma brincadeira, né? Agora todas as forças são armadas. Não há forças armadas. Estamos todos aqui energizados para que se amem uns aos outros. Não há, portanto, orçamento bélico. Ninguém está gastando dinheiro com munição, com armamento, com uniforme. Ninguém está gastando dinheiro para as escolas, maravilhosas escolas para todo mundo. Para meditação, para saúde, para todo mundo, para o mundo inteiro. Não há mais miseráveis, não há mais. Agora, o grande verbo dessa época é o verbo compartilhar. Vocês estão começando a usar o verbo compartilhar nas redes sociais, mas daqui a pouco vocês vão compartilhar a inteligência, o sentimento, a organização, a felicidade, a alegria, o bem-estar, a saúde, a paz. Será tudo compartilhado. É um tempo novo. Então, vou trazer aqui, disse a minha amiga, algumas pessoas que vão contar para você como é que a gente sai dessa era das provações e chega na era da regeneração. A mensagem está aí, meus lindos espíritos.
A mensagem está aí na codificação. Mas algumas pessoas, além da mensagem, colocaram o seu exemplo. Estou vendo agora. O exemplo. E a primeira pessoa que aparece é Mahatma Gandhi, que nem era cristão, nessa passagem, mas Gandhi mesmo disse que se perdesse tudo que se escreveu nessa área de religiosidade e sobrasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido, porque a partir do Sermão da Montanha podia se recomeçar tudo. A vida estava ali, e é isso mesmo, né? É isso mesmo. Então Mahatma Gandhi nos fala de paz. Primeiro ele recusa a ideia de que ele era Mahatma. Não, eu sou um servidor. Eu sou um ser especial. A grande característica das criaturas voltadas ao bem e causa ao bem é que elas são servidoras. E a única proposta que elas têm na vida é de servirem de alguma coisa. Gabriela Mistral nos fala dessa coisa extraordinária de servir. De toda a natureza é o mínimo de serviço. Serve o vento, serve a chuva, serve a nuvem. Deus é o grande servidor. E ela termina esse coisa maravilhoso dizendo assim: e você já se ouviu hoje? Essa é a questão da respiração. E você já se ouviu hoje? Essa é a proposta. Servir com o pensamento, com o sentimento, com a emoção, com o trabalho, com a tarefa, com a intelectualidade, mas servir. Aproveitar qualquer oportunidade, nem que seja um sorriso, um aperto de mão, um abraço, servir. É uma proposta de vida. É isso que Mahatma Gandhi colocou. Nós estamos aqui para servir. O grande artista da paz não é a ausência da guerra. Essa paz tem que ser construída dentro de você. E quando você se torna um servidor, a paz toma conta da sua vida. Mahatma Gandhi. Em seguida de Mahatma Gandhi, vem na nuvem trazendo uma criatura que eu juro a vocês que eu nunca tinha visto na minha vida, nem imaginava quem era. Era um homem alto, magro, com as mãos grandes, os dedos compridos, e calmo, sereno, tranquilo. Percebi que as grandes almas que estavam naquele palanque gigantesco se afastavam para dar lugar àquele homem. Então a minha amiga disse: é Ananias. O grande exemplo da nova era, Ananias. Eu me lembrei de Paulo. Na verdade, Paulo era Saulo, de Saúl, o rei, dominador, poderoso, recebeu autorização do Sinédrio para ir a Damasco perseguir os cristãos. Era o Saulo, no alto do cavalo, poderoso, com a sua equipe. E quando ele chega na porta de Damasco, simplesmente acontece aquele caso que nós todos conhecemos. O Senhor aparece. Ele, poderoso no alto do cavalo, cai no cavalo. Quando ele cai do cavalo, a voz fala: que queres? Por que me persegues? E ele responde: que queres de mim, Senhor? Essa resposta, ele já não é mais Saulo, é Paulo. Interessante essa conversão, que é a mudança de posição. De Saulo a Saúl, o rei poderoso. Paulo, nossa língua portuguesa, temos paulatinamente, né? Quer dizer, passo a passo, pouco a pouco, devagarinho. Então, o homem poderoso se transforma num pequenino, é o paulatino pequenino. Essa grande conversão é o homem da era da respiração. Paulo era um ser especial, muito espírito, muito evoluído. Nós perguntamos assim: será que haveria cristianismo sem Paulo? Porque Paulo escreveu as cartas. Ele rodou pelo mundo conhecido da época, informando a todo mundo como é que devia ser a vida, como é que era o cristianismo efetivo. Será que existiria o cristianismo sem Paulo? Mas aí a minha amiga, a benfeitora, lembra? Paulo estava lá pensando sozinho, abandonado, cego, com aquelas escamas nos olhos, sem saber o que fazer. Aí chegou um homem perto dele. O Senhor deu um passo, desceu as escamas do olho e dos olhos, começou a enxergar. E aquele homem começou a fazer a evangelização de Paulo. Então nós perguntamos: será que haveria cristianismo sem Paulo? Será que haveria Paulo sem aquele homem? Aquele homem é Ananias. Então dizem os benfeitores: este homem está aqui para representar os anônimos, que Ananias quase ninguém conhece. Todo mundo fala de Paulo, de Ananias ninguém fala. Haveria Paulo sem Ananias? A criatura da nova era deve ser como Ananias, humilde, modesto, anônimo, aquele que serve integralmente, cumpre as ordens do Senhor, vai lá para tirar as escamas dos outros.
é o exemplo. Ele, sobretudo, evangelizou porque ele era quem era, Ananias, humilde, simples, generoso, amigo, forte. Essa criatura é o cristão verdadeiro, é aquele que realmente vai atravessar os tempos e criar a regeneração que a gente ouve os grandes nomes, grandes nomes, mas é no anonimato do nosso dia a dia. E nas casas espíritas, nós estamos aqui para nos educarmos como Ananias, humildemente na nossa casa, servindo, no nosso ambiente de trabalho, nas nossas atividades todas, servindo humildemente, sem buscar os louros da homenagem dos outros, porque nós não precisamos disso. Nós precisamos aproveitar a oportunidade de cada dia para crescer na direção do bem, para servir. É o que Ananias fez. Então disse a nossa amiga nesse palanque enorme, comemorando os 18 de abril de 2357. A humanidade agora está cheia de Ananias. Pessoas que humildemente, modestamente, anonimamente servem ao bem. Porque o bem é para ser servido no anonimato do nosso de cada dia. E assim passou Ananias. E depois surgiu outra criatura que, na verdade, era um militar, chamava-se Maurício. Soubemos depois. Ele comandava a legião tebana, a Império no Egito. Era uma legião assim, chamada Invicta, e jamais havia sido derrotada. A mais importante legião romana daquele tempo correu o ano 286 da nossa era. E o nosso Império Romano estava em franca decadência, sendo atacado por inimigos toda hora. Estavam chegando os inimigos que vinham do norte, estavam naquela região dos Alpes, e logo iam atravessar os Alpes, chegariam na região de Milão, o norte da Itália, e invadir, chegar a Roma, tomar conta e acabar com o Império Romano. Então César pergunta: quem é a melhor legião que pode nos proteger? É a legião tebana. Então determinou que lá do Egito eles saíssem, atravessaram o mar Mediterrâneo, depois por terra chegaram à região onde hoje é Agaúno, na Suíça, e ali ficaram, aguardando o combate que seria realizado em breve. O próprio César entendeu que aquele era um combate tão importante, tão relevante, que ele mesmo foi para lá. E na véspera do combate, naquele tempo, as guerras, os combates eram cara a cara. Então, na véspera do combate, as tropas preparadas, ele chamou Maurício, que era o comandante da legião tebana, e disse: nós somos romanos, e na véspera do combate nós fazemos sacrifício aos deuses que protegem Roma, para que nós possamos vencer a batalha amanhã. Então, determina que seja feito sacrifício aos deuses romanos. Maurício era cristão, eles estavam há muitos anos na região de Tebas, todos haviam se convertido ao cristianismo. Ele disse: Senhor, estamos prontos a cumprir o nosso dever militar, mas não vamos sacrificar a deuses estrangeiros, a deuses estranhos, porque a lei diz misericórdia, que é sacrifício não, esse sacrifício não vamos fazer. Então ele afastou-se e disse: aí está a legião, aí estão meus oficiais, e o César tem meus oficiais, que façam sacrifício aos deuses romanos. Os oficiais se afastaram, somos cristãos, não fazemos sacrifício a Deus estrangeiro. Aí está a tropa, e a tropa, nós somos cristãos, não fazemos sacrifício a Deus estrangeiro. Começou um momento trágico, terrível da história, porque conta 1, 2, 3, chega no 10º, corta a cabeça, decapitado, de 10 em 10, corta a cabeça, para que os outros ficassem desesperados. Essa cena terrível, que eu peço até desculpa aos irmãos de contar essas coisas aqui a vocês, mas aconteceu essa história, e estava sendo mostrado aquele homem, porque diz aos benfeitores que é um exemplo preciso da fé, né? Daquele que se sustenta na fé, daquele que aceita qualquer sacrifício para manter a sua fé. É como os cristãos primitivos, sacrifício da própria vida para manter a fé. A fé é a fidelidade, é a sintonia. A palavra fé vem de fides, que significa exatamente essa coisa da sintonia. Manter a sintonia com aquilo que Jesus ensinou, com o amor. Nós não vamos abrir mão disso. Hoje, há uma função de coisas nos convocando para outros sacrifícios, a outros deuses, as drogas, né? A violência, a grosseria, o suborno, a corrupção, a maldade, são outras coisas. Qual é a nossa posição? Vamos manter a sintonia ou vamos sacrificar a esses deuses que estão
propagados pela mídia de toda parte. Por isso que Maurício estava ali, para nos falar desse vigor da fé. O homem da era da geração era um homem de verdadeira fé, ou seja, aquele que não abre mão dos preceitos que Jesus ensinou, que sintoniza com isso o tempo todo. É o novo homem da nova era. Mas vieram também cientistas, Madame Curie estava lá, aquela mulher extraordinária. Ela, na verdade, foi dada, ninguém confiava nela, sabe? Era um momento que estava começando a entender essa estrutura do ar, começando a se entender essas condições da matéria. Madame Curie recebeu assim um armazém maior do que esse, onde nós estamos. É, na verdade, um armazém de madeira, aberto em cima e aberto embaixo, em Paris. Naquele inverno terrível de Paris, de temperatura, muitas vezes chega lá, fizeram aquele vento gelado que entra por cima, a neve se acumula, o vento entra por cima, toma todo o ambiente e sai por baixo. Aquela mulher magrinha, sem saúde, trabalhando com pet blender. Pet blender é uma espécie de malacaxita, é uma espécie assim de aquela resistência cientificamente muito grande. Então vocês imaginem toneladas daquilo, o volume imenso que ocupa no espaço, para extrair daquilo por reduções químicas sucessivas, extrair um micrograma, quer dizer, a milionésima parte de um grama de uma substância que emitia radiação. Madame Curie, no leito de morte, ela ganhou 2 vezes o prêmio Nobel. No leito de morte, perguntaram a ela. Aliás, tive essa passagem até hoje, nas coisas da Madame Curie que existe, você não pode se aproximar, estão cheios de radiação. Mas estão perguntando a ela por que a senhora fez isso, naquele ambiente terrível, difícil. Mas eu não sei. É porque tinha uma voz dentro de mim que dizia: vai, Maria, a humanidade precisa disso. E eu não podia recusar, porque a voz era doce, amiga, mas ao mesmo tempo perfunctória. É a voz. Intuire significa exatamente isso. É a voz que grita dentro. É a palavra intuição. Então esses espíritos têm a intuição do bem e não resistem ao bem, fazem o bem, entregam a sua própria vida, como Maurício entregou a vida. Madame Curie também entregou a própria vida. E por isso a humanidade hoje, Madame Curie, na Primeira Guerra Mundial, ela foi a primeira pessoa que construiu o aparelho de raio-x. Ela levou os aparelhos para frente de batalha e conseguia tirar com raio-x os problemas das pessoas dos combates. Salvou milhares de vidas pela primeira vez na história. Infelizmente, o homem primeiro descobre as coisas e faz a destruição para depois fazer a construção. Nós vemos aí na bomba atômica, primeiro lançando bomba atômica em Nagasaki, Hiroshima, e matando muita gente, para depois poder fazer essas máquinas maravilhosas, né, que simplesmente mostram a gente por dentro. Nós podemos fazer cirurgias magníficas. Não faria aquilo. O homem da regeneração é como Madame Curie. Ouve a voz que fala dentro e não resiste a essa voz, como Jesus ama, perdoa. Quanto tempo Jesus está falando, ama, perdoa, tolera, compreende, mas ouvimos. Essa voz está dentro de mim, está dentro de você, está dentro de todos, a humanidade inteira. Ainda agora estamos vendo aterrorizado um país jogando bombas em cima do outro, e recebeu o outro a mensagem dos 10 mandamentos, onde lá está escrito esse amor que nós devemos ter, mas é incapaz de perdoar, porque a lei é do olho por olho, dente por dente. Não é a lei da nova era, não é a lei de 2357, porque a lei de 2357 é a lei de Jesus, é do perdão. Então esse livro trata dessas coisas. E finalmente aparece Allan Kardec, que vai nos falar do amor, colocar de maneira clara, precisa, não apenas como um sonho de poeta, de filósofo, mas uma integração efetiva da ciência, de pesquisa e descobre as coisas, com a filosofia, a definição do porquê da vida e com a religião, que é muito mais do que uma religação da criatura com Deus, mas é uma releitura desse processo de vida que nos aproxima de uma efetiva ligação nossa com o Criador, uma compreensão mais efetiva do significado profundo da vida. E Allan Kardec, ele aparece abraçado com Zamenhof, o criador
do esperanto, que adotou uma filosofia que veio de antes de Jesus, filosofia de Hegel, o helenismo, transformou uma nova leitura desse helenismo no romaranismo, que é o humanitarismo. A nova era é a era do humanitarismo, onde a nossa condição humana, do homem sapiens sapiens, porque sabe dentro de si que é um ser divino, vai colocar em execução todo esse processo relacional. O primeiro congresso, no mesmo congresso Boulogne-sur-Mer, de Esperanto, cerca de 1000 pessoas compareceram. O Esperanto tinha sido lançado em 1987, no primeiro livro. Poucos anos depois, no tempo que não tinha internet, não tinha toda essa divulgação, não tinha televisão, não tinha nada dessas coisas. Pouco tempo depois, em Boulogne-sur-Mer, quase 1000 pessoas apareceram, de religiões diferentes. Tinha muçulmano, tinha católico, tinha evangélico, tinha hindu, tinha gente do mundo inteiro. Isaac Ralph, aquela grande alma. Eu quero começar esse congresso com uma oração. Mas vou falar para qual Deus? E chama de voz. Faz uma oração magnífica. E esse voz ecoa profundamente no coração de todas as pessoas. Aquele primeiro encontro foi um encontro de entendimento, de coração, alegria enorme de podermos entender, apesar da língua diferente que nós temos, nos entender com facilidade. E ele estava ao lado de Allan Kardec, comemorando 500 anos anterior desse espírito, aquele espírito invulcado, sabe? Aquela criatura que, como Hillel, trouxe uma nova ideia, 70 anos antes do nascimento de Jesus. Hillel era um sábio do cinema, era procurado pela sua sabedoria, pelo seu avô. O cinema era constituído de pessoas assim, que se consideravam muito importantes, distantes, os donos de saber, não davam importância para as pessoas. Aos 13 anos, eles começavam a educar os jovens que podiam aprender a ler, mas aprender daquela forma, de cima para baixo. Mas Hillel, não, vamos tratar as pessoas igualmente, chegando perto, acariciando, prestando atenção no que ele tem para dizer. E as pessoas questionaram o que é isso, de que maneira trata. Um dos alunos de Hillel chamava-se Gamaliel. E ele tratava os seus alunos da mesma forma, com atenção, com carinho, com respeito. E o Sinédrio questionava: por que você faz isso? Nós é que é o tempo do machista edito, o senhor falou, está falado. Nós não temos que tratar as pessoas assim, nós somos superiores. Não, eu não sei. Não me acho superior a ninguém. Aliás, diga-se passagem, eu não sei se alguma daquelas crianças que está ali vai mudar o mundo. Um dos alunos chamava-se Jesus Cristo e mudou o mundo. Então, essa ideia, quem é que está ali na minha frente? O outro. Não precisa ser meu aluno, pode ser meu pai, meu tio, meu avô, minha mulher, meu filho, meu irmão, meu companheiro de trabalho, meu amigo. Aquela pessoa que não gosta de mim é o outro. Quem sabe não é alguém que vai mudar o mundo? É assim que tem que pensar. É assim que pensa a criatura da nova era. Por isso Allan Kardec chega nessa festa maravilhosa, está transmitida para a humanidade inteira, falado esperando para o mundo inteiro, porque todos se entendem. Ele chega abraçado a essa criatura. Hillel reencarna em Portugal, muito tempo depois, e vem a ser o Dom Henrique, aquela criatura inteligente que vai montar a escola de sala, que traz os felizes para reencarnar e ali aprender as técnicas mais modernas de viagem, que são capazes de construir aquelas embarcações de grandes porões, de grandes velames, aquelas pontas de embarcações são pontas diferentes. Então, uma nova matemática, né? Uma nova física, uma nova lei, as leis do equilíbrio, uma nova engenharia náutica aparecem na escola de sábio, e aquele Hillel que agora está ali, conduzindo as pessoas, para que aquelas criaturas possam andar pelo mundo afora, descobrir o Brasil, encontrando aquelas pessoas que estavam há mais de 16 mil anos aqui, e vem o português, vem sozinho para cá, e aqui encontra as índias e começa a se integrar com elas. Vamos levar também os africanos. Sabe por que os africanos? As religiões africanas são leis únicas, e para esse país onde vamos replantar a árvore do Evangelho, precisamos do conhecimento português, precisamos da sensibilidade do índio, que conhece o segredo das plantas, das ervas, faz xaropes, ungüentos, catapá, e canta a natureza, ri e brinca no rio,
ouve o vento que passa e sente as canções que o vento toca. E não são iguais às canções de 1957, mas são as canções da natureza. As canções. Aquelas criaturas se pegam e vêm os africanos para que essa junção criasse aqui o homem caboclo, o homem misturado, o homem com aquela sensibilidade mediúnica de um lado, sensibilidade da natureza do outro e do estudo da pesquisa do outro. Pena que nós estragamos isso, nosso livre-arbítrio, nós escravizamos os irmãos que vieram da África, nós destroçamos os índios muitas vezes, atrasando mais de 300 anos, podíamos estar avançando, mas Jesus tem paciência. Há 4,5 bilhões de anos Ele está cuidando desse planeta, com toda a paciência, transformando dele aqueles elementos primitivos, os átomos, os elétrons, os componentes da matéria, fazendo surgir a vida que vem desde os líquens, das coisas unicelulares aos animais gigantescos, chegando ao ser humano. Jesus está conduzindo, presidindo tudo isso. Ele mantém a paciência conosco. O Evangelho está aqui. E quando nós comemoramos uma data como hoje, nos lembramos desse dia, pensamos nos brasileiros que estão espalhados pelo mundo afora, que aprenderam aqui a doutrina espírita, estão por aí. Nós tivemos o privilégio de viajar pelo mundo todo, sabe? Encontramos casas espíritas na Alemanha, na Suíça, na Noruega, nos Estados Unidos, no mundo todo. Quem é que começa? São os brasileiros. É o coração do mundo. É a pátria do Evangelho que Jesus plantou aqui. As pessoas falam coração do mundo, deu cisto e diástole. Cisto, se nós somos o coração, o mundo é o corpo. Então é aqui que o sangue bom tem que circular, para que dê saúde ao corpo todo. Qual é o sangue bom? O sangue bom dos ananias. Estão nas casas espíritas, mas não só nas casas espíritas. Nos tempos de todas as religiões, estão por toda parte espalhados, recebendo a mensagem sagrada do amor, do compartilhar, da tolerância e solidariedade. São os ananias. Nós somos como se fôssemos assim, essas pequeninas células compõem esse sangue novo, que esse coração do mundo, cisto de diástole, está batendo e fazendo circular, para que a humanidade inteira possa perceber o raiar da nova era. Por isso escrevemos esse livro, que nós queríamos que fosse assim, um tempo de esperança para todos nós. Ela pediu que nós falássemos um pouco do livro do Fabiano, né? A metodologia é mais ou menos a mesma. Essa moça Juliana, esse espírito, nos pegou na nossa casa e nos levou. E nós começamos a ver uma pessoa que estava assim, bebendo água, tomando água fresca, né, nas montanhas de Minas Gerais. E era um mercador. Descobrimos que era João Barbosa, que ele sabia rodar de casa, tinha nascido em Soengas. Mais tarde ele veio se transformar no Fabiano de Cristo, de teologia mesmo. Mas está apontado integralmente nesse livro aí, Fabiano de Cristo. Vamos deixar para você, acho que já avancei muito tempo. Agradeço muito a atenção de vocês. E olha, 2357. Esse livro é produzido pela editora Lores. A editora Lores produz livros espíritas na nossa língua para vendê-los, arrecadar recursos e produzir livros espíritas Esperanto, que são escritos para o mundo inteiro. Esperanto é a regeneração. Essas coisas estão absolutamente ligadas. Muito obrigado pela atenção de vocês e muita paz. Uma chama de esperança, né? E a gente sente refletindo e mais interessante é que eu acho que cada um de nós se sentiu uma luzinha fazendo parte desse trabalho. A gente fez coisas terríveis, mas depois que nós optamos por Jesus, nós mudamos os nossos passos, as nossas atitudes, e cada um de nós, mesmo dentro da nossa pequenez, mas com muita vontade de acertar, nós estamos caminhando, acendendo essa pequena luzinha. A gente não tem nem como agradecer ao professor César Reis pelo carinho dele.
o CERJ, a livraria distribuidora Gerson Simões Monteiro, tem uma parceria com a editora Lawrence. E nós temos os livros aqui da editora Lawrence, outros livros também. E quem desejar pode pedir pelo Zap. Nós temos o Henrique de manhã, Henrique Lins. Henrique Lins, não é o Henrique Miranda, é o Henrique Lins. Parece até que é parente do Lins de Vasconcelos, mas não é. Acho que ele tem, né? Quem sabe? E nós temos então os livros aqui, tem o Zap, para quem desejar, e tem o site do CERJ/livraria virtual. Então a gente vai encerrar essa parte para que o professor possa autografar, e quem desejar comprar é só ir lá na livraria. Vou passar aqui para o Edson, tá bom? Muito obrigada. Da minha parte, excelente palestra, parabéns. Aprendi mais alguma coisa hoje. 60 e poucos andando aqui, achei que já sabia alguma coisa, mas hoje eu vou levar um quilo de boa para casa. Meus irmãos, muito obrigado pela presença de todos. Após o término do nosso trabalho, temos a água purificada, amenizada. E nessa prece que a gente vai fazer aqui agora, agradecer a presença do nosso irmão, a presença de todos vocês, encarnados e desencarnados. E pedindo a essa falange que nos acompanha, ao lado de cada um de nós, possa aplicar as energias dos seus interesses. Amado Mestre Jesus, ex-mentor do nosso querido Sérgio, do espaço desse, permita que essas falanges que estão aqui dentro agora, ao lado e na frente de cada um de nós, encarnado e desencarnado, possam trazer esse manancial de recursos divinos para penetrar no nosso ser de forças, trazendo-nos saúde espiritual, física e mental, e que possamos sair daqui, retorno aos nossos lares, melhor do que chegamos. Obrigado, mestres queridos, ilumine nosso companheiro, para que ele possa ainda caminhar na estrada e trazer outros livros, outros conhecimentos para todos nós. Obrigado, mestres, obrigado, Luiz Vasconcelos, obrigado, Zeus, e que Deus, Jesus, e que o manto de nossa mãe Maria Santíssima cubra cada um de nós e permita que assim seja. Graças a Deus. Ave Maria, Mãe do Nazareno, Mãe do Redentor, pede a Deus por nós em teu louvor, e pede a Deus também bênção, luz e amor para os que padecem, os que padecem em grande dor. Salve Maria, salve
Maria, salve, ó Mãe Santíssima, salve, ó Mãe Puríssima, luz do